Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meninos, na aula de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre filosofia medieval, né? E aí a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre o pensamento daquele cara que é considerado, junto com São Tomás de Aquino, o maior doutor, o maior filósofo da Idade Média, que é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tem um trabalho basicamente genial no sentido de que ele concilia finalmente fé e razão, né? Eu não sei se vocês se lembram no vídeo anterior, os debates dos primeiros filósofos patrísticos, né? Que tinham essa difícil tarefa de responder do ponto da razão os questionamentos acerca da religião cristã que havia se formado e consolidado ali já no finalzinho do Império Romano, né? Então, o Santo Agostinho vai ser esse cara que vai responder boa parte desses questionamentos, né? E para isso, o que ele faz? Ele vai adaptar os preceitos básicos da filosofia platônica. Então, para você entender as teorias agostinianas, você tem que entender, obviamente, saber bastante, né, de como funciona as ideias do filósofo Platão. Lembrando, Platão é aquele cara que trabalha, né, com aquela divisão do mundo das ideias, mundo real, mundo sensível, esse que a gente vive. O mundo das ideias, ele é perfeito, imortal, atemporal, existe por si só, né? E o mundo sensível, o nosso mundo, esse que a gente vive, é o mundo, uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que a gente percebe pelos sentidos. O que Platão diz é que a gente tem que suprimir esses sentidos, usar a razão para acessar verdadeiramente as ideias. Acho que você já percebeu que se parece muito com a tese, uma ideia de que o mundo das ideias, na verdade, ele está se referindo ao céu, ao universo divino, e à Terra, né? Esse é o ambiente onde a gente vive, que é o mundo, corresponderia para Platão ao mundo sensível. E é isso que nosso querido Agostinho vai fazer, sacou? Essa é a grande jogada que ele apresenta nas suas ideias, né? Em suas várias obras e algumas questões que nós vamos discutir aqui. Tudo bem? Beleza? Então não é muito parecido, é muito semelhante, né? Platão, mundo das ideias, perfeito, imutável, atemporal, existe por si só. Mundo sensível é o mundo real, o mundo concreto, esse que a gente está inserido, que é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Trazendo isso para o cristianismo, que seria o mundo das ideias, o universo divino, o céu, o paraíso, seja lá como é que você queira chamar, e o mundo sensível seria a terra, o mundo cão, esse que a gente está vivendo aqui, que é uma cópia desse mundo divino, né? Beleza? Tudo bem? E a questão de como a fé, né, e a razão vai nos ajudar a acessar esse mundo divino. É isso que o que Agostinho vai debater aqui nas suas teses e nas suas ideias. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Vamos falar dele então? Então, a gente vai estudar um dos mais influentes filósofos medievais, que é o Santo Agostinho. Ele é natural de Hipona, né, uma cidade do norte da África, tá? Agostinho viveu no século IV. Ainda era Império Romano, né? Finalzinho do Império Romano já, mas as suas ideias influenciaram boa parte da Idade Média, né? O platonismo agostiniano ele foi hegemônico até o século X, até o século XI, quando a escolástica ela começa a se desenvolver, tá? Tendo como maior expoente o São Tomás de Aquino. A própria vida do Agostinho, ela de certa forma ilustra muito bem os seus pensamentos. Né? O Agostinho não era cristão, para quem não sabe, né? Ele pertencia a uma seita chamada maniqueísmo, questionava, era um crítico feroz, né, do cristianismo, e diz a tradição que a sua mãe, que inclusive também foi canonizada pela Igreja Católica, né, que é a Santa Mônica, que através da fé da sua mãe que ele converte-se, né, ao cristianismo e se debruça completamente, dedica a sua vida ao estudo, né, desse dilema fé e razão, tá? Bom, o que importa para a gente é justamente a partir do momento que ele começa a produzir dentro dessa esfera
debater fé e razão, e as suas ideias vão ter como âncora, né, como plataforma de base, um outro teórico, que é o Plotino, né, que é também um filósofo pagão, não era cristão, e pertencente ao chamado movimento neoplatônico, né? Depois da filosofia helenística, que foi muito forte ali, né, no final dos anos do século IV a.C. até o século II depois de Cristo, o neoplatonismo ele se reestabeleceu como corrente. Neoplatonismo significa o resgate às ideias de Platão. E o Plotino era um desses neoplatônicos aí, né? Então essa corrente ela buscava conciliar, né, o racionalismo Platão com os elementos da fé cristã. Uma característica que vai ser marcante, né, nesse período que a gente estuda aqui. Tá bom? Beleza? Então, como eu disse, o neoplatonismo ele vai resgatar aquela visão dualista criada pelo Platão, mundo das ideias e mundo sensível, né? E Deus estaria então enquadrado no mundo das ideias, porque ele é perfeito, imutável, eterno. Platão dizia: as ideias não são perfeitas, imutáveis, eternas, existem, né, independentemente da vontade humana. Se elas têm todas essas características, elas só podem ser, então, divinas, né? Então, Deus habita esse aspecto do mundo das ideias. A criação, o mundo onde a gente vive, né? É o mundo sensível. Portanto, uma cópia do mundo das ideias. Tudo bem? Aquela adaptação que eu falei no começo da nossa aula de hoje. A alma humana, ela emana de Deus. Portanto, ela possui uma natureza perfeita, imutável. Naturalmente, a alma deveria voltar para esse plano. O problema é que durante a nossa vida, nossos erros, os nossos pecados, né, as tentações da carne, os prazeres que se oferecem pelo mundo terreno aqui, faz com que a gente desvie desse caminho. E aqui nós estamos trabalhando com o primeiro pilar da teoria agostiniana, né? Que é a ideia de predestinação. Todos os seres humanos nascem predestinados a serem salvos. Nós não somos salvos porque nós somos dotados de um negócio chamado livre-arbítrio, né? E a partir das nossas escolhas nós nos afastamos de Deus. Não é vontade de Deus que a gente cometa o pecado, a gente comete por vontade, por fraqueza própria, né? O Agostinho ele vai ser fortemente influenciado por esse aspecto, né? E relacionando aí, né, o conhecimento à salvação da alma. Se você conhece a verdade, que é Deus, né, e todo o conhecimento, todas as ideias que emanam dele, automaticamente você conhece o caminho e você será salvo. Então, olha aqui, tá vendo que ele vai criando uma ponte, né, entre o mecanismo platônico e o cristianismo? Para Platão, conhecimento leva à verdade, e a verdade, né, à realidade das coisas. E aí você tem que suprimir os sentidos, porque os sentidos nos enganam. Para Agostinho, para Plotino, por exemplo, você tem que negar aquilo que o mundo te oferece, aquilo que é terreno, as impressões que são falsas, passageiras, né? Os prazeres momentâneos, e buscar a verdade. A verdade é Deus. Então o conhecimento, a busca da verdade leva à salvação da alma. Está vendo que como ele adapta muito bem uma ideia a outra? O cara é genial, né, nesse processo aí, tudo bem? Vamos lá. Para Agostinho, a verdadeira filosofia é aquela que busca a verdade em Deus. Porém, o ser humano é limitado, nós não somos Deus, nós não somos capazes de absorver todo o conhecimento que existe. Só Deus detém esse conhecimento total de todos os saberes. Mas a gente é capaz de acessar uma parte. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nos dá essa capacidade da gente acessar esse conhecimento, mesmo que seja uma fração dele. Mas para que a gente acesse esse conhecimento, antes da razão, antes do intelecto, nós temos que ter fé, a crença em Deus. E aqui entra o que ele chama de teoria da iluminação. Deus nos ilumina com o conhecimento, mas essa luz ela só nos acessa
se a gente crê nele, se crê nos evangelhos, crê na sua obra. Porque se a gente não crê e não obedece às suas vontades, a gente cai em pecado, e o pecado nos afasta do conhecimento. Tudo bem? Então, para Agostinho, você tem uma hierarquia clara entre razão e fé. Primeiro vem a fé, porque a fé, ela nos conduz a Deus, ela nos livra do pecado e abre caminho para a salvação. E a razão, ela nos ajuda a compreender a necessidade de crer, a necessidade de ter fé. Se você junta esses dois elementos, você atinge um outro patamar, né? Que é o conhecimento, a verdade que leva à salvação, né? O Agostinho, ele usou essas ideias aqui que eu acabei de citar para vocês, foram ideias do Plotino, e Agostinho usa elas, né? Para criar preceitos básicos do cristianismo. Deus é eterno, imutável, onipresente, absoluto. Toda a criação emana da sua vontade, né? E por isso, esses dogmas fundamentais, né? Por estabelecer esses dogmas fundamentais, ele é considerado o grande teólogo da igreja, né? E obviamente tem que ser reconhecido mesmo, o cara é foda. Para o Agostinho, o erro que os erros filosóficos gregos, né? O erro que os gregos cometeram, ao elaborar suas teses, foi descartar a existência divina de todo conhecimento e da onde para ele toda a verdade emana. Platão não ele chama, né, você tem a ideia de bem, né, o que ele chama de sumo bem, mas não há essa menção a Deus, o Criador. Então, para o Agostinho, o grande equívoco dos gregos foi justamente tirar a fé, tirar Deus dessa equação. A alma criada por Deus governa o corpo, conduzindo um homem ao bem e à salvação. Quando a gente peca, a gente se afasta, né? Ou seja, a gente deixa a carne se sobrepor à alma, nós nos afastamos da verdade. Se a gente nos afasta da verdade, consequentemente, nós estamos nos afastando de Deus. Essa escolha entre imortalidade da alma ou a danação do pecado está embutida em outra capacidade humana que Agostinho defende como o livre-arbítrio. Nós temos poder de escolha, mas nem sempre, como Agostinho ressalta muito bem, sabemos fazer a melhor escolha, né? Então é melhor vigiar. Essas ideias tão fortes, tão presentes no cristianismo, elas foram criadas por Agostinho. Então, melhor não cair em pecado, vamos evitar, né? Porque você não tem consciência, né? Não tem como saber até que momento você está se perdendo, está perdendo a sua imortalidade da alma. E aí você está jogando fora a sua imortalidade, pô. É algo muito difícil de jogar fora, né? Venhamos e convenhamos. Então, voltando ao tema da fé e da razão, para Agostinho, nós, seres humanos, somos dotados de razão, os únicos capazes de contemplar a grandeza de Deus de forma consciente. A razão é a chave para compreendermos a criação. Porém, ela não se efetiva sem a crença. Então, para que a razão haja de acordo, para que a gente possa enxergar os caminhos e as vontades de Deus, e nem sempre todas elas são nos reveladas, quanto mais a gente crê, quanto mais a gente tem fé, mais a gente conhece os planos de Deus, na visão de Agostinho. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Portanto, fé e razão não estão em lados opostos. Elas se contemplam, né? Elas se complementam, elas se completam. Essa teoria a gente chama de teoria da iluminação divina, né? Então Deus é justamente essa grande chama, essa grande luz que emana verdade e conhecimento. E ela nos ilumina, querendo que a gente queira eu não, ou querendo ou não querendo, né? Melhor falando aqui, essa chama está me iluminando. Meu livre-arbítrio vai me permitir enxergar a luz ou virar as costas para ela. Lembra muito o mito da caverna, né? Da questão da luz, da libertação, né? Enfim, isso que eu falo que Agostinho faz brilhantemente, né? Esse processo de transição do pensamento grego para o pensamento cristão. Beleza, pessoal? É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.